Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco de estatística aplicada à química, quimiometria. Mais especificamente o assunto da vez é o teste Z, ou Z-score, tá? Que é um teste que aí é importante para tratamento de dados das análises que um químico pode fazer. Tá? Então, é, antes da gente começar a falar do teste Z em si, É, eu acho que vale a pena a gente começar a falar um pouquinho antes sobre a distribuição, né, de resultados. Tá? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos tentar imaginar aqui uma situação onde a gente vai fazer um estudo, onde a gente vai observar, contar o número de pessoas que têm uma determinada altura. Tá? Então, se você analisar uma população, uma quantidade de itens, né, você pode analisar o número de peças, você pode analisar amostras químicas, você pode ter a distribuição desse resultado, né, amontoados pelo número de incidências. O que quer dizer? No nosso caso aqui, no nosso exemplo, quantas pessoas medem 1,70 m? Quantas pessoas medem 1,71 m? Quantas pessoas medem 1,69 m? E assim por diante. Tá? Então, esse estudo, pessoal, ele vai gerar para a gente um gráfico, né, que tem como função, no nosso caso aqui, a altura, e do outro lado aqui, o número de pessoas, né, ou o número de observações, o número de pessoas com aquela altura. Então vamos tentar imaginar aqui a média sendo 1,70, ok? Então eu posso ter um gráfico formado de diversas formas. Existem infinitos gráficos que podem ser formados. Então, por exemplo, eu posso ter uma curva de distribuição assim, eu posso ter uma curva de distribuição assim, eu posso ter uma curva de distribuição assim. Infinitas curvas podem ser estudadas. Tá? Porém, tem um tipo específico de curva que é a mais utilizada, que é chamada curva da distribuição normal de Gauss. Tá? Bom, essa curva, pessoal, ela tem um formato específico, que é mais ou menos dessa forma aí que a gente está vendo. Tá? O que, que acontece? Essa curva aqui ela é chamada de cineoide. E toda vez que um problema, uma situação, ela pode ser observada, né, pode ser caracterizada como uma distribuição normal, e aí o normal é com letra maiúscula, né, a primeira letra no normal é letra maiúscula, nós podemos usar esse gráfico. Se a distribuição, no entanto, ela for descrita como não normal ou de qualquer outro tipo, aí esta curva, pessoal, não deve ser utilizada. Você deve usar o gráfico da curva mais próxima à característica que se apresenta. Tá? Então, uma vez que um problema de estatística, de quimiometria, né, problema geral matemático, diz que a distribuição dos dados segue a distribuição normal ou segue a curva de Gauss, ela vai ter esse formato aqui que a gente está vendo. Tá? E o que, que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que existem algumas áreas, algumas regiões desse gráfico que são bem conhecidas. Tá? Então aqui vocês podem ver em azul 34,13% de cada lado, né, ele diz esse menos 1 a mais 1. O que, que é esse menos 1 a mais 1? Pessoal, esse valor aqui para essa curva, ele representa um desvio padrão. Então aqui a média é o centro, tá? E você tem mais um desvio padrão e do outro lado você tem menos um desvio padrão, ou um desvio padrão negativo, né? Dentro da curva entre a linha verde de um ponto ao outro, a gente tem uma área maior, total, né? Se a gente imaginar todo esse objeto aqui, ó, sendo estudado
de forma completa dentro entre os traços da linha verde, a gente imagina aqui, ó, 95,44% da área. Essa área aqui, pessoal, ela representa 2 desvios padrões de variação. Então você tem aqui de novo no meio a média, né? E os limites 2 sigma aqui à esquerda do gráfico e menos 2 sigma à direita. Desculpa, eu inverti. 2 positivo à direita e 2 negativo à esquerda. E se nós contabilizarmos a terceira área, que é desde esse amarelo aqui, todo ele até o finzinho aqui desse outro, é o terceiro desvio padrão. Então eu tenho 3 desvios padrões de variação positivo e negativo. Então seria 3 positivo à direita, 3 negativo e x barra ao centro. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego o desvio padrão de uma amostra, né, e eu duplico ele, eu estou considerando 95,44% de todos os valores possíveis. Se eu pego o meu desvio padrão e triplico ele, eu estou considerando 99,72% de todos os valores. Tá? Ou seja, quanto mais restritivo for, né, quanto mais próximo do centro eu estiver, melhor será o agrupamento de dados que eu vou ter para fazer a minha verificação, minha análise estatística, minha representatividade daqueles dados. Tá? Então, ao contrário do que pode parecer, talvez seja contraintuitivo, o valor, né, que a gente tem mais próximo representa uma porcentagem menor. O valor mais afastado representa uma porcentagem maior. 100%, pessoal, dos dados representa que qualquer dado, seja ele qual for, ele vai ser levado em consideração. Isso é ruim porque existem muitos erros analíticos, tá? Tanto sistemáticos quanto erros de percepção de não perceptíveis, né? Que eles podem estar lá e que a gente pode acabar considerando. Então, pegar 100% dos valores analíticos de uma análise é uma ação temerária, porque você vai estar pegando os dados bons e você vai estar pegando também os dados que estão errados. Ok? Então, quanto menor a porcentagem dos valores a serem atribuídos, mais fidedigno é a representatividade daqueles valores do centro. Tá bom? Então, por uma questão de lógica, quando a gente vai fazer uma representação de resultados, a gente quer pegar os melhores resultados de um conjunto de resultados, a gente sempre vai procurar usar o quê? No máximo, um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Tá? Que é para você tentar, no máximo, pegar 68,26% de todos os dados que existem. Ou seja, você vai tentar chegar no menor, numa precisão maior, pegando a menor quantidade de dados, né, ou melhor, pegando a maior quantidade de dados mais próximas possíveis a partir de um critério, que é o desvio padrão. Tá bom? Então, dito isso, pessoal, como que funciona a distribuição da curva de Gauss? O que o teste de Z faz? O teste de Z representa a quantidade ou o número de vezes de desvio padrão que um valor se distancia do centro. Então, quando o Z ele vai ser menos 1 a mais 1, implica que o valor está entre 28% e 34% de todos os valores mais próximos da média. Quando o Z está entre menos 2 e mais 2, ele vai representar 95,44 e, respectivamente, quando ele vale de menos 3 até mais 3, ele vai representar 99,72 e aí praticamente não há seleção. Tá? Você está praticamente utilizando todos os dados possíveis e imagináveis. Tá ok? Só fazendo uma correção aqui, que eu coloquei. Pronto.
qual que é a fórmula do Z, né? A fórmula do teste Z? Tem essa fórmula aí, é super simples. Z, o valor do índice, é x, que é um valor a ser analisado, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Pessoal, se nós estivermos calculando Z para uma população, a média é a média populacional. O desvio é o desvio padrão populacional. Se nós estivermos calculando Z para uma amostra, Z passa a ser x menos o valor médio amostral e o dividido pelo desvio padrão amostral. Tá bom? Então temos aqui, pessoal, algumas maneiras inteligentes da gente lidar com essa fórmula. E aí basta a gente pegar o valor do desvio padrão, passar multiplicando o z e passando a média para o outro lado. Então, entendendo que o desvio padrão pode ser negativo ou positivo, x ele vai representar o limite inferior e o limite superior para uma determinada área, né, para um determinado segmento. Então, preparei aqui, pessoal, dois exercícios para a gente realizar que eles têm aí como função treinar esse conceito. Tá? Então, o primeiro exercício diz aí, determine quais os valores de um conjunto Q, ele é mais matemático, tá? De um conjunto Q composto dos 7 primeiros números primos, que correspondem a 68,20, oh meu Deus, 68,26% dos valores mais próximos de uma média central. Então, é para a gente calcular o desvio padrão dos 7 primeiros números primos e ver quais números entram dentro dessa área. Ou seja, eu quero 68,26% dos valores mais próximos do centro da média. Para começar, pessoal, vamos fazer aí, elencar os números, os primeiros números, né, os 7 primeiros números primos. Temos 1, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, esses são os 7 primeiros números primos. Tá? E a gente quer, então, calcular quais seriam os números que encaixam dentro dessa porcentagem. Então, o teste Z aqui vai bem. Então, para calcular o teste Z, a gente primeiro precisa calcular o desvio padrão. O desvio padrão, pessoal, para essa análise, que representa um conjunto finito de resultados, ele vai ser a somatória das variações quadráticas dividido pelo número de observações. Tá? Então, fazendo o cálculo rápido, e a gente já aprendeu a fazer o cálculo do desvio padrão, não vou me alongar, só vou calcular aqui de forma rápida. Primeiro, a gente tem que calcular a média. A média é dada pela somatória de x sobre n. Então, a média vai ser a soma de 1, mais 2, mais 3, mais 5, mais 7, mais 11, mais 13, dividido por 7. Isso aqui, pessoal, dá 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 5, 11, mais 7, 18, mais 11, 29, mais 13, agora errei, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 5, 11, mais 7, 18, mais 11, 29, mais 13, 42. É isso mesmo. Então, 42 sobre 7 dá 6. Tá? Então, a média é 6. A média desses valores aqui é 6. Agora, fazendo o cálculo para o desvio, e depois pegar o desvio e elevar ao quadrado, nós temos aqui, né, valores de x. Deixa eu pegar tudo isso daqui, pessoal. Eu vou agrupar. Eu vou dar uma reduzida aqui no tamanho para não ocupar tanto espaço. Então, nós temos 1, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. E aí vai fazer 1 menos 6 dá menos 5, 2 menos 6 dá menos 4, 3 menos 6 dá menos 3,
Aqui dá mais 1. 7 menos 6 dá mais 2. 11 menos 6 dá mais 5. E 13 menos 6 dá mais 7. Tá? Então, vamos pegar esses valores e agora a gente vai elevá-los ao quadrado. Ctrl C, Ctrl V, só para ficar bonitinho. Pronto. Fica o mesmo. Então tá. Então, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 ao quadrado é 16, menos 3 ao quadrado é 9, 1 é 1, 2 é 4, 5 é 25 e 7 é 49. Muito bem. Muito bem. Então agora, pessoal, que a gente já fez esse cálculo, eu vou somar, fazer a somatória aqui desses desvios, né? Então fica 25 mais 16, mais 9, mais 1, mais 4, mais 25, mais 49. Então vamos lá. 25 mais 25 dá 50. 16 mais 4 dá 20. 9 e 1 dá 10. Então temos 50 mais 20, 70. Mais 10, 80. Mais 49, 129. Tá? Então temos ó, 25 mais 25, 50. Mais 20, 70. Mais 10, 80. Mais 49, 129. Tá bom. E agora, pessoal, essa é a somatória dos desvios. Vamos dividir por n para achar a variância aqui, né? Então temos 129 dividido por 7. Pegando a nossa calculadeira aqui. 129 dividido por 7 dá 18,42857,1. Dízima, né? Essa é a dízima. E agora a gente vai elevar a meio, porque aí a gente calcula o desvio padrão. Né? Sabe que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, elevar a meio é a mesma coisa que fazer o desvio, tirar a raiz quadrada. Tá? Então, eu vou fazer aqui, vou levar esse valor a 0,5. E aqui eu tenho, então, 4,2928,512. Bom, pessoal, esse é o valor do desvio padrão. Calculado o desvio padrão, agora, eu preciso aplicar aqui a fórmula que a gente viu, né? Então, a fórmula que a gente viu aqui diz que x é igual a z vezes s mais a média. Então, x' ou inferior, né? Limite inferior de x, vou escrever assim, ó. O limite inferior para x, vamos dizer x' vai ser menos o desvio padrão, 4, lembrando que aqui pode ser mais ou menos, né? 4,2928,512, tá? Vezes z, na verdade z negativo, né? Z, o desvio padrão aqui a gente considera positivo no caso, mas vou colocar assim, ó. Fica menos 1, que é para z igual a 1. Nesse caso, como a gente quer 68, pessoal, a gente quer menos desvio padrão até mais um desvio padrão. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter o valor de z entre 0
e 1. Tá? 0 é maior... Não, eu troquei o sinal. 0 é menor que z e z é menor que 1. Menor ou igual. Tá? Bom, nesse caso, então, né, se, na verdade não é 0, é menos 1. Desculpa atrapalhada. Bom, nesse caso, então, pessoal, se a gente está indo de menos 1 até mais 1, a gente pode dizer que a gente está dentro dos 68,26%. Tá? Mais a média, que é 6. Então, isso daqui, pessoal, vai me trazer o quê? Menos 4,2928512 mais 6. Então, meu limite inferior é de 1,7071488 e o meu limite superior para x, no caso duas linhas, vai ser 4,1 vezes, né, positivo, 4,2928512 mais 6. E aí dá 10,2928.512. Então, a pergunta que faz é quais são os valores, né? Determina os valores do conjunto Q compostos que tem esses 7 primeiros números primos e que correspondem a 68,26% dos valores mais próximos. Então, todos os valores que estiverem dentro desta faixa. Então, quais são os valores? Vamos chamar aqui de os valores do conjunto, vamos chamar de Q', né, que são os valores dentro dessa solicitação. 1 é menor do que 1,7, então ele não entra. Mas quem entra? 2, 3, 5, 7 e só. 11 e 13 não entram. Tá? Então essa seria a resposta do nosso problema. Eu preparei aqui um outro exercício, pessoal, que mais orientado para química, para a gente poder estudar esse mesmo fenômeno de outras formas. Né? Esse exercício eu peguei do livro Vogel, né? E eu já tenho aqui, pessoal, o desvio padrão calculado, resolvido aqui pelo próprio, com a média também, inclusive, calculada. Eu vou me aproveitar desses valores para acelerar aqui a resposta. Então, de acordo com o Vogel, a média é de 7,13, tá? E o desvio padrão é de 0,045. Agora, o Vogel pode estar fazendo algum tipo de arredondamento, eu não vou entrar nesse mérito agora. O que importa é que a gente quer calcular a área, né, os valores que estejam 95,44% mais próximos, ou seja, a gente está indo de z de menos 2 até mais 2. Tá? Então, vamos lá. A nossa fórmula que a gente calculou, x, vamos chamar de x', né? Para a gente pegar o valor do limite inferior, ele é menos z vezes s mais média. E no caso x duas linhas, para o limite superior, será z positivo vezes s mais a média. Então, para esse primeiro cálculo aqui, o limite inferior vai ser z, vai valer menos 2, vezes o s, que é 0,045, mais a média, 7,13, e o limite superior vai ser 2 positivo vezes 0,045 mais a média.
Então, o resultado disso, 2 vezes 0,45 mais 7,13. Então, aqui dá o limite superior dá 7,22. E o limite inferior vai ser 7,04. Então, pessoal, vejam, nesse caso aqui, para esse cálculo, para 95% dos valores, todos os valores observados, medidos, estão aceitos. Então, resposta, né, para essa área que a gente deu, todos os valores, né? Então, os valores, todos os valores podem ser incluídos. Agora, se a gente tentasse fazer o cálculo para o desvio padrão 1, quais valores seriam rejeitados? Nesse caso, z estará entre menos 1 e 1. E aí a gente vai estar calculando para uma área de 68,26%. Muito bem, então, agora, pessoal, vamos ver se algum valor vai ser eliminado ou não. No nosso caso aqui, o limite inferior vai ser dado pela fórmula que a gente já viu, né? Menos z vezes o desvio mais a média. Chama isso de x', né? E o limite superior vai ser x duas linhas é igual mais z vezes desvio padrão mais x barra. Nesse caso, como que ficaria? Então, o limite inferior seria menos 1, que é o valor de z, vezes o desvio padrão, que é 0,045, mais a média, 7,13, e para o desvio padrão, o limite superior do nosso estudo, mais 1 vezes 0,045 mais 7,13. Então, nesse caso aqui, pessoal, conta bem mais fácil, né? 7,13 menos 0,45. Então, dentro do primeiro limite do primeiro desvio padrão, 7,085. E para o outro, 7,175. Então aí, olha só, nessa situação, pessoal, quais valores se encaixam? Tem que ser, tem que estar entre 7,85 e 7,17. Notem que alguns valores não vão entrar. Então, agora, 7,08 não entra. Então, entrariam 7,12, 7,09, 7,16, 7,14, 7,14 de novo, 7,11. Tá? Então, o meu conjunto agora ele é composto por esses valores aqui. Então, quem que excluiu? Excluiu 7,08, 7,21, 7,18
né, tivemos aí três números excluídos se nós restringíssemos mais a área de valores, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. É, não é um conteúdo difícil, mas exige prática. Então fiquem atentos aí às atividades na plataforma para não perderem o prazo. Por enquanto é só e até uma próxima. Até mais.